Olá, gente, bom dia. Eu sou a Júnia e eu vou estar falando para vocês sobre a doença de Gumboro. Bom, a bursite infecciosa, também conhecida como doença de Gumboro, é uma virose que afeta a bolsa de Fabricius, que é o órgão do sistema imunitário. É uma doença altamente contagiosa que acomete aves jovens de 3 a 6 semanas de idade. Algumas características do agente etiológico é que ele é um vírus de RNA de fita dupla sem envelope, pertencente à família Birnaviridae do gênero Avinobirnavírus. Apresenta 2 sorotipos, embora apenas um sorotipo tenha sido relatado como patogênico para as galinhas. Sabe-se que aproximadamente 11 horas após a infecção, o vírus chega por meio da circulação sanguínea na bursa de Fabricius, baço, timo e rim, causando alterações nesses tecidos, e principalmente imunossupressão, relacionada à depleção dos linfócitos B. Os efeitos imunossupressivos causados pela doença induzem a morbidade e mortalidade das aves e apresenta epidemiologia mundial, sendo considerada endêmica no Brasil. Os animais susceptíveis e portadores são as galinhas, perus, patos e avestruzes, mas causa doença clínica apenas em aves jovens. A transmissão se dá de forma direta de ave para ave ou indireta, por materiais contaminados, como equipamentos, ração, água, veículos e mesmo entre pessoas que circulam pelas granjas, levando o agente infeccioso de um local para outro. A porta de entrada e as vias de eliminação é a via oral e o vírus é sempre eliminado pelas fezes do animal doente. Apresenta sintomas na forma subclínica, clássica e hipervirulenta. Na forma subclínica, causa imunodepressão e quebra do desempenho. Já na forma clássica, perda de vivacidade e do apetite, diarreia esbranquiçada, atraso no crescimento e uma mortalidade acentuada, durante um determinado período, com um pico de 4 dias após os sintomas. Já na forma hipervirulenta, com poucos sintomas e é elevada a mortalidade. As alterações macroscópicas visíveis são as petequias nos músculos peitorais e da coxa, a bursa aumentada, com transudato amarelado e hemorragias, que são evidenciadas na mucosa do proventrículo e na bursa de Fabricius. Já alterações microscópicas são um edema acentuado localizado nos espaços subserosos e interfoliculares. Posteriormente, heterófilos e células reticuloendoteliais substituem os linfócitos necróticos nos folículos que às vezes mostram a formação de cistos. Como método de diagnóstico, se tem os sinais clínicos, a necrópsia, o isolamento viral, ELISA, o teste de precipitina em gel agar e o teste de neutralização do vírus. A confirmação do diagnóstico laboratorial pode ser feita através de pedaços bem pequenos da bolsa infectada com a presença do vírus com antígeno em um teste de precipitação de agar em gel. O exame de microscopia ocorre nas partes da bolsa de Fabricius, para que ocorra a realização da observação e da identificação das lesões típicas, através da imunofluorescência em partes dessa bolsa, na qual ocorre sua fixação. O exame de ELISA ocorre com a captura dos anticorpos monoclonais. O diagnóstico diferencial se dá pela bronquite infecciosa, marek, anemia infecciosa, alguns reovírus e intoxicação medicamentosas ou químicas. Para controle e prevenção, é indicada a vacinação. No Brasil, há disponíveis 2 tipos de vacinação contra a doença de Gumboro, a vacina viva atenuada e a inativada. É recomendado vacinar pintinhos em seus primeiros dias de vida. A vacinação nas matrizes ocorre de maneira diferenciada durante a recria e receberá vacinas vivas atenuadas. Já durante a época da postura, recebe vacina inativada. Não há tratamento para a doença. Nesse caso, o uso de antimicrobianos deve ser usado para controlar apenas as infecções secundárias bacterianas. Essa doença não é considerada uma zoonose e também não é uma doença transmitida por alimentos. Todavia, o sacrifício é obrigatório para o animal que contém a doença. Na Transmune, a cepa vacinal Winterfield 2512 está unida a anticorpos específicos e protetivos em um complexo imune. Graças à sua formulação única, os complexos antígeno-anticorpos presentes na Transmune são bastante estáveis e, deste modo, oferecem completa proteção ao vírus vacinal. Estes complexos estão presentes em uma forma liofilizada, totalmente solúvel.
Transmune resolve completamente as dificuldades observadas com vacinação via água de bebida no campo. Com Transmune, uma única dose aplicada via in-ovo ou subcutânea no incubatório é suficiente para proteger a ave durante toda a sua vida contra o desafio por qualquer tipo de cepa do vírus de Gumboro. Não há necessidade de revacinar as aves a campo. Enquanto o vírus vacinal de uma vacina convencional pode ser facilmente eliminado pelos anticorpos maternos circulantes, na Transmune, o vírus vacinal está plenamente protegido pelos complexos formados com anticorpos específicos. Após a vacinação com Transmune, seja em ovo ou subcutânea, os complexos antígeno-anticorpos entram na corrente sanguínea das aves. Ao alcançar o baço e o timo, estes complexos unem-se às células dendríticas foliculares presentes nestes órgãos do sistema imune. Esta união não é permanente e, com o tempo, como uma consequência normal do catabolismo, os anticorpos específicos gradualmente se desunem das células dendríticas e liberam as partículas virais na corrente sanguínea. Se ainda houver uma alta quantidade de anticorpos maternos residuais circulantes, algumas partículas virais liberadas dos complexos imunes serão identificadas, neutralizadas e posteriormente destruídas pelas células do sistema imune. À medida que o tempo passa, o nível de anticorpos maternos diminui devido à metabolização fisiológica. Desta maneira, o vírus Winterfield 2512 intacto liberado das células dendríticas estará livre para alcançar a bolsa de Fabrícios, iniciar a colonização e replicação. Esta replicação local do vírus vacinal promoverá uma proteção imediata à bolsa de Fabrícios e iniciará a cascata de eventos envolvidos em uma resposta imune clássica e que culminará posteriormente na produção de anticorpos protetivos contra a doença de Gumboro. Graças a esta inovadora tecnologia, Transmune possui o equilíbrio correto entre segurança e eficácia para o controle da doença de Gumboro. Olá, bom dia. Eu sou a Bruna e eu vou falar um pouco sobre a laringotraqueite. A laringotraqueite infecciosa é uma doença respiratória aguda, altamente contagiosa de origem viral, que afeta principalmente frangos e galinhas. O agente etiológico da laringotraqueite é o Galite herpivírus 1, que é um herpivírus da família Herpiviridae e a subfamília dele é o Alpha herpiviridae. Ele contém um nucleoplasídeo icosaédrico com molécula de DNA de fita dupla. Bom, esse herpivírus ele sobrevive na matéria orgânica, como fezes, carcaças, secreções, durante 8 a 100 dias. Além da sua capacidade de permanecer latente em portadores, e ele pode ser eliminado intermitamente, com um aumento durante o período de estresse. A laringotraqueite ela atinge principalmente galinhas, mas pode afetar outras aves, como fazões, pavões e perdizes. Essas aves doentes e portadoras desse vírus são a fonte de infecções da doença. Essa transmissão ela se dá por contato direto, com aerossóis e vômites. As espécies de aves como os perus, os patos e os gansos, eles não contraem essa doença, mas eles podem propagar esse vírus e os roedores podem ser vetores mecânicos. A porta de entrada são as vias aéreas superiores e a eliminação desse vírus são pelas secreções oronasais. A laringotraqueite ela é caracterizada por doença respiratória aguda com sinais como secreção nasal, sanguinolenta ou fibrinosa, espirros e dispneia acentuada. Pode haver também um inchaço no seio infraorbitário e conjuntiva, como sinusite e conjuntivite. Podemos observar também alterações macroscópicas nesses animais, que são observadas principalmente na mucosa da laringe e da traqueia. Na fase precoce, as secreções mucoides abundantes e na fase tardia, o exudato é consistente com laringotraqueite hemorrágica ou difterica. Nas lesões microscópicas, podemos perceber que a intensidade dessas lesões histológicas vai variar com o estágio e severidade dessa doença. Na fase aguda da doença, as lesões típicas incluem
necrose do epitélio respiratório ou da conjuntiva com formações de sincícios e descamação. Nessas células cinciais, formações ou descamadas, são encontradas numerosas inclusões intranucleares consideradas como sinais patognomônicos. Nós temos como método de diagnóstico o laboratorial, como o PCR, o isolamento viral e a histopatologia. O diagnóstico da laringotraqueite ele requer apoio laboratorial devido ao fato de muitos sinais clínicos serem similares a outros quadros respiratórios. Esse diagnóstico também deve ser preciso, porque ele é exatamente a cepa menos virulenta que se confunde com outras infecções respiratórias. Falando sobre essas outras infecções respiratórias, nós podemos citar algumas doenças que têm um diagnóstico diferencial, que é a influenza aviária, a doença de Newcastle, a bronquite infecciosa, a boba difterica, a micoplasmose, a infecção por metapneumovírus, a colibacilose e a aspergilose. Podemos controlar e prevenir essa doença com a vacinação das aves com a vacina recombinante. Também deverá ser realizada a higiene, a limpeza e a desinfecção do ambiente das aves do plantel, além de realizar o controle das pessoas e os veículos que adentrem o ambiente. Essas vacinas recombinantes, elas são aplicadas no primeiro dia de idade e são seguras porque não revertem a patogenicidade e induzem uma resposta imune nas aves ao longo da vida. Não existe um tratamento para a laringotraqueite, pois os antibióticos eles não atuam sobre o vírus, mas eles podem prevenir infecções bacterianas secundárias, quando identificadas. Não é uma doença que é uma zoonose, não é uma doença transmitida por alimentos, e o sacrifício desse animal não é obrigatório para conter essa doença. E agora a gente vai falar de uma atividade que foi realizada na região do Bolsão de Bastos para apresentar a situação epidemiológica da laringotraqueite infecciosa das aves no estado de São Paulo. Bastos é a principal região produtora de ovos de São Paulo, que por sua vez é o maior estado produtor de ovos do país. A atividade que foi promovida pela Coordenadoria de Defesa Animal da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado também destacou medidas preventivas. Vamos saber mais sobre a ação conversando com o médico veterinário da Coordenadoria de Defesa Animal, Luciano Lagata, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, Luciano. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Júlia. Muito prazer. É um prazer estar com vocês aí nesse programa. Tá? E vamos lá. Prazer é nosso te receber aqui, Luciano. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você falasse, então, sobre a importância da laringotraqueite para a avicultura aqui no Brasil, no estado de São Paulo, avicultura tanto de postura, como também para a produção de frangos de corte. De que doença nós estamos falando? Júlia, é importante primeiro fazer um breve histórico da doença no estado de São Paulo, no Brasil. Tá? Até o ano de 2002, especificamente, dezembro de 2002, a doença era considerada exótica no país. Não haviam sido notificações da doença. Quando, em dezembro de 2002, houve a primeira vez a notificação da doença no Brasil, oficialmente, ao Ministério da Agricultura e à Coordenadoria de Defesa Agropecuária. A partir de 2002, o Estado de São Paulo iniciou já um programa de controle da doença e de prevenção da sua disseminação, com medidas relacionadas à biosseguridade e à adoção de vacinas, né, lá em 2002 já. Então, a história da laringotraqueite ela começa em 2002, ela é uma doença respiratória que afeta principalmente as galinhas poedeiras, tá? Pode afetar também outras aves, mas o principal aí é as galinhas, e ela acomete o trato respiratório das aves, causando alta mortalidade e queda na produção de ovos, então o que leva aí o seu potencial prejuízo econômico. A partir de 2002, então, até 2010, utilizou-se para o controle da vacina, da doença, a vacina viva, né? E a partir de 2010, a gente começou a usar uma outra vacina, que é a vacina recombinante, para controlar os surtos na região de Bastos. A doença é considerada controlada já desde 2006 pelo governo do estado. Tá? E desde então, a gente vem fazendo um monitoramento da doença para saber se ela vai se disseminar, se ela está se disseminando pelo estado ou se ela está controlada naquela região. E aí vocês fizeram, então, uma atividade justamente para atualizar essa situação epidemiológica da laringotraqueite infecciosa das aves no estado de São Paulo. Então, qual é a atual situação aqui no nosso estado? Como é que está essa doença aqui para as aves do nosso estado? A doença está controlada no estado. Tá? Podemos dizer até que ela está controlada no país. A gente não tem surtos da doença. O Ministério, ele a partir de 2018, ele tornou facultativo a adoção de vacina recombinante contra a laringotraqueite para todo o território nacional. No entanto, no estado de São Paulo, como a gente tinha essa situação diferenciada já desde 2002, com a ocorrência da laringotraqueite, a gente manteve a obrigatoriedade
no Bolsão de Bastos e numa outra região aqui perto de Ribeirão Preto, chamada de Guatapará, no município de Guatapará, onde a gente teve também um surto da doença em 2010. Hoje, ambas as regiões elas estão controladas por meio de medidas de biosseguridade e a utilização de vacina. No Brasil, de modo geral, também tiveram outras regiões, como Minas Gerais, que também tiveram focos de laringotraqueite e também adotaram os mesmos procedimentos que foram adotados em São Paulo, com a utilização de vacinas e medidas de biosseguridade para controlar os surtos. Então, hoje, para a gente resumir a história, no estado de São Paulo, ela está controlada por meio do uso de vacina e de medidas de biosseguridade desde o ano de 2006. O que a gente tem feito agora, o nosso trabalho, que até 2018 ele era uma busca ativa pela doença e pelo vírus na região, ele passa a ser um estudo mais direcionado para a eficiência vacinal e a variação da circulação de vírus, para que possa subsidiar o Estado na sua decisão de manter ou revogar a obrigatoriedade de vacina nessas regiões. As demais localidades do estado de São Paulo, a vacina ela é facultativa. Luciano, essa atividade, então, foi uma atividade para divulgação de dados? Isso, a gente fez uma divulgação parcial dos dados, né? O nosso estudo ele ainda está sendo conduzido, a gente pretende terminar nosso estudo ao final desse ano. Nós estamos agora na fase de tabulação dos dados e de análise estatística. Então, a ideia dessa reunião que ocorreu em Bastos foi trazer um panorama dos resultados parciais, ou seja, que a doença está controlada, né? A gente não tem surtos mais na região, não tem notificação da laringotraqueite especificamente, né? Então, foi justamente para isso, a gente levar um pouco dos resultados e, obviamente, para que a gente pudesse também tomar as nossas direções com relação a manter a obrigatoriedade ou não. Ao mesmo tempo, foi feita uma avaliação das medidas de biosseguridade adotadas no Bolsão, né? Porque, obviamente, não é só a questão da vacina, mas a biosseguridade também é importante para que a gente possa controlar a ocorrência da doença e a disseminação do vírus. Ou seja, compilar e divulgar esses dados para guiar os novos passos aí da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, mas também para alertar sobre a importância de continuar fazendo a manutenção dessas barreiras sanitárias para a doença seguir controlada, não é? Isso, é importante. É importante ressaltar que a única maneira de manter esse controle é com medida de biosseguridade e manter a adoção das vacinas, né? Então, lá, especificamente, nós temos ainda a obrigatoriedade e a gente acredita que se a gente retirar a vacina, né, não a obrigatoriedade, mas a vacina, pode ser que a doença ela ressurja. Então, a gente tem conversado bastante com os produtores, por meio do Sindicato Rural de Bastos, para que a gente possa, então, tomar essa decisão em conjunto. Se houver a revogação da obrigatoriedade da vacinação, isso não quer dizer que eles vão deixar de vacinar, né? Então, a gente vai trabalhar ainda em conjunto esse tema. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta aqui antes da gente encerrar. Se a gente tiver uma epidemia, e porque essa doença é uma doença viral, né? Se a gente tiver uma epidemia, por exemplo, aí no Bolsão de Bastos, que é o principal produtor de ovos do estado de São Paulo, que por sua vez é o principal produtor de ovos do país, como nós dissemos. Se a gente tiver uma epidemia dessa doença, isso pode impactar a produção de frangos de corte também, que a gente tem produção de frangos de corte em outras regiões do estado de São Paulo, e a longo prazo também a produção de frangos de corte em outros estados, que são grandes produtores aqui no Brasil, como os estados do Sul. Essa doença ela é altamente transmissível? Júlia, ela é transmissível, ela é contagiosa, mas dificilmente ela vai atingir talvez um frango de corte pelas medidas de biosseguridade e pelo tempo de criação. Vale ressaltar que, diferentemente da doença de Newcastle ou da influenza aviária, a ocorrência de laringotraqueite ela não causa restrições ao comércio internacional. Tá? Então, embora ela tenha, o impacto está muito mais localizado na granja, com queda de produção, com mortalidade, do que propriamente dito com a avicultura nacional. Certo. Agora, olá, gente, bom dia. Meu nome é Maria Júlia e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a bronquite infecciosa das galinhas. É uma doença viral, aguda e altamente contagiosa que é causada por um vírus da família Coronaviridae, que afeta aves de ambos os sexos em diferentes idades. Falando um pouquinho sobre a característica do agente etiológico, ele é um vírus envelopado que contém um genoma de RNA não segmentado que codifica 3 proteínas estruturais, conhecidas como proteína M, proteína S e proteína N. A glicoproteína S contém 1.160 aminoácidos e é clivada em 2 subunidades, S1 e S2, das quais a S2 ela é mais conservada. A glicoproteína S1 ela é responsável pela infectividade viral e possui determinantes antigênicos que induzem a formação de anticorpos neutralizantes no organismo do animal. O vírus da bronquite infecciosa das galinhas, ele tem predileção pelas células epiteliais, sendo a mucosa do sistema respiratório seu alvo primário. Em caso de aves, nas primeiras semanas de vida, em decorrência da multiplicação do epitélio traqueal, é possível observar coriza, espirros e outros ruídos traqueais anormais.
É afetado também a parte geniturinária das aves. Os animais que são susceptíveis e portadores da doença são as galinhas, e a forma de transmissão ocorre pela via horizontal, através de aerossóis respiratórios e fezes. O vírus tem predileção para se replicar no tecido epitelial do trato respiratório superior, independente da cepa viral. A porta de entrada é através da via respiratória e as vias de eliminação é através de fezes, muco, secreção conjuntival ou nasal. Os sintomas que as aves vão apresentar será tosse, dispneia, insuficiência respiratória, diarreia, desidratação, má absorção de nutrientes, traqueia com muco, congesta e hemorrágica, asfixia e, consequentemente, morte do animal. Nas alterações macroscópicas, as aves reprodutoras e poedeiras podem apresentar deformidade na casca dos ovos. A albumina irá se apresentar aquosa e com baixa viscosidade. E nas alterações microscópicas, quando esta apresenta alguma cepa com tropismo pelo sistema renal, a ave vai apresentar perda da estrutura e função dos rins, ocasionando um acúmulo de uratos e aumento da mortalidade do animal. Os métodos de diagnóstico ocorrem através dos métodos laboratorial, que seria o teste ELISA, inibição da hemoaglutinação e PCR-RT. Uma das formas de diagnóstico da bronquite infecciosa das galinhas, ela pode ser realizada por meio de isolamento viral, sendo esse caracterizado laboratorialmente. Esse método de diagnóstico ele é preferível pelo uso de exames moleculares que avaliam o genótipo viral e consegue identificar o vírus. O diagnóstico diferencial ele é realizado para Mycoplasma gallicepticum, Mycoplasma synoviae, pneumovirose, laringotraqueite infecciosa, doença de Newcastle, coriza infecciosa e infecções por Escherichia coli. Para o controle e prevenção da doença, é necessário fazer o controle da infecção. Então, a granja ela precisa estar alinhada às normas de biosseguridade, realizar vistorias periódicas dos plantéis e adequação do programa vacinal da doença. O diagnóstico ele se baseia na sintomatologia clínica, achados de necrópsia e exames laboratoriais. Então, para o controle da doença, existe vacinação. Em poedeiras e reprodutoras, os programas objetivam a proteção do oviduto durante as primeiras semanas de vida, onde é utilizado vacinas vivas atenuadas. Durante o período de produção, há necessidade de uma proteção mais ampla e duradoura, e para isso se utiliza as vacinas inativadas. Em questão do tratamento, não existe um tratamento específico, é feito apenas a medicação para controlar os sinais clínicos e evitar infecções secundárias por bactérias. Essa doença não é uma zoonose e também não é uma doença transmitida por alimento. O sacrifício do animal também não é obrigatório. A bronquite infecciosa é uma doença altamente contagiosa que acomete frangos e galinhas. A doença afeta o trato respiratório, reprodutivo e urogenital, causando perdas em ganhos de peso, piora na conversão alimentar, queda na produção e qualidade de ovos, além de aumento na mortalidade, na taxa de condenações ao abate e maior despesas com tratamentos terapêuticos.